sobre o veto à proposição de lei 049/2020, que dispõe sobre o registro e a comunicação de crianças com deficiências nascidas no hospital que residem no município de Nova Serrana e da outras providências. Com a palavra, a doutora Márcia. Boa tarde a todos. A proposição de lei 049/2020 foi encaminhada ao prefeito, o qual ontem apresentou veto à proposição de lei 049/2020, que passamos à discussão. O projeto de lei, a proposição de lei 049 dispõe sobre o registro e a comunicação de crianças com deficiências nascidas no hospital que residem no município de Nova Serrana e da outras providências, por considerá-la inconstitucional, conforme explicitado nas razões a seguir aduzidas. Abre aspas. Em que pese o louvável intuito dos nobres vereadores com a proposição da presente propositura de lei em garantir o atendimento por intermédio de políticas públicas, acompanhamento, apoio e intervenção imediata dos órgãos municipais por seus profissionais capacitados, impõe-se o seu veto integral por afrontar a ordem constitucional conforme razões abaixo alinhadas. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso 10, o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil consagra um vasto rol de direitos e garantias fundamentais, os quais possuem máxima proteção, sendo vedada qualquer possibilidade de violá-los, dentre os quais insere-se o direito à privacidade. O direito à privacidade, por sua vez, desdobra-se no direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade inerente a cada ser humano, e para que esse direito fundamental seja resguardado, é essencial que os demais direitos fundamentais não sejam violados. Sendo assim, entendemos que, via de regra, a violação ao direito fundamental à privacidade estará sempre vinculada a uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites ao poder estatal, visando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas igualmente implica em que este mesmo Estado venha a promover a proteção e promoção de uma vida com dignidade para todos. O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem uma absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A proposição de lei em comento prevê a obrigatoriedade do hospital informar aos órgãos públicos o nascimento de crianças com deficiência. No entanto, muito embora saibamos que o intuito da proposição de lei é garantir a inclusão dessas crianças nas políticas públicas, acreditamos que a obrigatoriedade dessa informação fere o direito à privacidade da pessoa e, consequentemente, o princípio da dignidade da pessoa humana,
pois somente a pessoa ou o seu responsável, no caso dos incapazes, teriam o direito de fazê-lo. Nessa linha de raciocínio, entendemos que compete apenas o cidadão escolher se vai ou não informar, desvelando a sua intimidade e a vida privada. Portanto, aos órgãos públicos constitui a obrigação de tutelar, evitando quaisquer violações a este direito fundamental. O direito à intimidade pode ser entendido como um direito amplo que comporta diferentes nuances. Pode-se destacar uma das mais importantes desse tipo, o chamado direito ao sigilo, que constitui um aspecto particular do direito à intimidade. É natural que uma pessoa possua algumas informações que prefira não divulgá-las, e é neste sentido que diferentes atos normativos prevêem penalidades para aqueles que não o respeitam. O dever de guardar sigilo não é apenas ético, mas legal. No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê em seu artigo 12: ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, sua família, seu lar ou sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Ainda na esfera internacional, o Código Internacional de Ética Médica, adotado pela Associação Médica Mundial, WMA, em 1949, estabelece que o médico deverá manter segredo absoluto sobre tudo o que sabe de um paciente, dada a confiança que nele depositou. A Constituição Brasileira de 1988 assegura, no título referente aos princípios fundamentais, artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o Código Penal qualifica como crime a violação do segredo profissional dos seguintes termos. Artigo 154. Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A essas disposições se coaduna o disposto nos Códigos de Ética dos Profissionais da Saúde, destacando-se que no CEM de 1910, o princípio 11, o médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha reconhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em Lei 22 e o capítulo 9, específico sobre o sigilo médico. Também, os boletins médicos somente podem ser divulgados mediante autorização do paciente ou de seu responsável no caso de incapaz. Na mesma linha, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem manifestou semelhante preocupação em seu artigo 29, ao estabelecer entre os deveres desses profissionais a manutenção do segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei. Seu artigo 54 acrescenta ainda, entre outras proibições, publicar trabalhos com elementos que identifiquem o cliente sem sua autorização. Outros códigos deontológicos na área da saúde reiteram este cuidado, como se pode observar no Código de Ética Profissional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, artigo 7º, inciso 8º, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção. E no Código de Ética do Assistente Social, em que o sigilo
é apresentado simultaneamente como direito. Artigo 5º. Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional e como dever do profissional. Artigo 17. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. Sendo assim, conclui-se que o sigilo é direito do paciente e dever do profissional, sobretudo no que tange às relações interpessoais na área da saúde. Sua garantia permite o exercício mais autônomo da diversidade e da individualidade mediante a proteção contra pressões externas, eventualmente coercitivas, com vistas à equalização majoritária ou mesmo minoritária, representativa do meio social, cabendo unicamente ao paciente julgar suas próprias circunstâncias, sem o temor da repercussão de suas decisões pessoais em saúde possam ter em seu meio. Registre-se ainda que devem guardar sigilo todos os que tiverem acesso a dados pessoais do paciente. O sigilo deve ser mantido, inclusive no caso de paciente menor que detenha, todavia, a capacidade de conduzir-se na situação por seus próprios meios. Diante de todo o exposto, consideramos inconstitucional e temerária a sanção de proposição de lei nos termos propostos, visto que a decisão de informar ou não aos órgãos públicos cabe exclusivamente ao paciente ou sua família. É importante mencionar que, no caso, opte por procurar qualquer serviço público de saúde, terá seu direito assegurado pela Lei 8.080/90, especialmente nos artigos 2º e 7º, conforme veremos abaixo. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário. Sendo, portanto, essas razões deste Poder Executivo para veto total à proposição de lei número 049/2020, nos termos do artigo 80, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, e, para tanto, remete a Vossa Excelência para as providências de praxe. Em tempo, informo que o veto à proposição de lei 049/2020 foi publicado em 20 de agosto de 2020, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 80 da Lei Orgânica. Nova Serrana, 24 de agosto de 2020. Atenciosamente, Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lagos. Fecha aspas. Então, senhores vereadores, está aí as razões do veto, que, no entendimento do prefeito, é inconstitucional por violação ao artigo 5º da Constituição Federal. Devolvo a palavra à presidente. Nesse momento, eu gostaria de pedir ao vereador Chiquinho do Planalto para que falasse um pouco sobre o projeto, porque eu acho o projeto importantíssimo. Se a gente puder quebrar o veto, vou ficar muito feliz, porque a gente sabe quanto Nova Serrana tem crianças com deficiência
e o quanto necessita de atendimentos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu só não consigo entender como com a família, doutora, vai comunicar os órgãos competentes que ela tem uma filha deficiente, se eles não têm conhecimento que existe esse tipo de ajuda. Porque eu estou cansado de visitar a família e perceber isso. Eu não tinha conhecimento. Gente, a lei foi criada em 19... Eu tinha marcado aqui, em 48. De lá para cá as coisas mudou. 49, as coisas mudou de lá para cá. Então, assim, quem fez esse veto aqui, eu gostaria de conversar pessoalmente com ele e me explicar melhor. O que foi lido aqui, eu não concordo, não tem como, não. Baseou em coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós sabemos que é o direito da família e do Estado, à saúde. Mas agora, quando nasce uma família carente, que não tem conhecimento nenhum, que nasce uma criança deficiente, lógico, o único erro do projeto aqui é só não ter colocado, pedir autorização à família. Então, ter vetado isso só. Agora, vetou por inteiro o projeto. Não, mas assim, incluir, não. Tudo bem, doutora. Porque o que mais prevalece aqui nas razões do veto é o sigilo da informação. Sim. Que o sigilo vai afetar a vida privada da família. E só pode ser divulgado a questões do prontuário do paciente mediante autorização da família. Isso é dever do profissional médico. Tá. Pois é, vai comunicar a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde não vai divulgar nada não, hein? Pois é, mas aí... só ela vai pegar endereço, telefone aqui, e vai na casa da família visitar. Pois é, mas com a sanção da lei ou com a promulgação dessa lei, torna-se obrigatório o hospital informar. Sim. Da mesma forma que aquele projeto meu foi sancionado, que eu fiz uma lei que foi sancionada pelo prefeito, que toda casa, hospital, UPA, chegar um adolescente, uma pessoa com qualquer tipo de droga, perceber que ele ingeriu bebida alcoólica, ou está com qualquer tipo de entorpecente, comunicar o Conselho Tutelar, a Polícia Militar e a família, até o Ministério Público, e foi sancionado. Isso aí é mais grave ainda. O adolescente. A intenção aqui então, realmente eu não entendi é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Você incluir aos benefícios que pode ser fornecido para esses pacientes. No entanto, o que faltou na lei é exatamente isso, essa comunicação mediante autorização da família. E não tem como nós incluir isso aqui agora. Que isso hoje eu vejo que a própria escola hoje é obrigada a ter uma criança deficiente e ter um professor só para cuidar dele. Não está expondo? Não entendi. Não entendi. Na realidade, aqui, a comissão que ela decidir vai ser levada ao plenário, né? Ou manter o veto ou quebrar o veto. E é igual eu já expliquei. É uma situação que vai levar, se for quebrado o veto, provavelmente vai se discutir isso numa ação indireta de inconstitucionalidade. Não quer dizer que vai se estudar isso judicialmente, tá? Eu sou a favor de quebrar o veto, porque, igual o Chiquinho mesmo está falando, hoje nós vemos a importância tanto da secretária da Educação, como da secretária da Saúde. Nós vemos aí muitas crianças autistas, e muitas vezes os pais colocam numa creche e não sabem que a criança é autista. O ano passado, eu fui procurada por uma família que precisava muito de uma creche. Aí eu expliquei, né, que a gente não pode, né, pedir preferência, mas que ela fizesse o cadastro e que conseguisse, com aquele cadastro, aguardar na fila de espera para que a filha fosse colocada na creche. Dentro de um mês, doutora Márcia, a professora que estava com a criança notou que a criança tinha autismo, levou para fazer exame, e por ser a escola que estava indicando, né, que a criança tinha autismo, a criança recebeu toda assistência, e além da assistência, teve aquele professor que não deixou
de atender a criança. Então, eu acho muito importante esses projetos, porque tem a secretária da Saúde, juntamente com a equipe, que vai poder dar essa assistência a essas famílias. Não só o Chiquinho, mas eu acho que todos nós aqui já visitamos famílias que não conhecem realmente os seus direitos. E a gente vai e explica, e graças a Deus, com as nossas falas, a gente consegue levar aquela pessoa para conseguir o que é dela de direito, que é receber, né, o auxílio e ter o amparo. Eu acho muito importante, eu gostaria muito que a gente quebrasse o veto e fosse até o final para conseguir que esse projeto seja realizado em Nova Serrana. Passo a palavra agora para o vereador Jadir Chanel. Boa tarde a todos. Como relator sorteado, né, ou direcionado, as razões do veto são bem diretas sobre a inconstitucionalidade. Então, a meu ver, eu acho que seria interessante, sim, que permanecesse o veto e que o autor do projeto entrasse com outro projeto solicitando ou colocando a questão da notificação, com a autorização da família. Porque, senão, isso aqui vai para a justiça e o que vai demorar e trazer transtorno é muito mais viável fazer um novo projeto, que ele vai ser sancionado muito mais rápido do que todo o caminho pela justiça para tentar ver se vai ou não vai, sendo que existe a possibilidade dele ser aprovado, sancionado, com a permissão da família. Então, meu voto é que permaneça o veto. Com a palavra, o vereador Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Eu também vou concordar com o veto, apesar de ter votado no projeto, Chiquinho, é um ótimo projeto aí, né? Todos nós sabemos, mas quando fala aí a palavra inconstitucional, já dá aquela cisma na gente, né? Eu concordo com o veto, mas se o Chiquinho não apresentar outro projeto, eu creio que ele deve de apresentar, que seja feita campanhas em todos os setores aí da comunicação, rádio, televisão, orientando as famílias que têm filhos com deficiência, onde procurar, a quem recorrer aí, para buscar aí os direitos dessas crianças e das famílias. Vereador Chiquinho do Planalto, o senhor concorda? Porque diante das falas, a consciência vai ficar na consciência dele. Pelo menos ir para o plenário, eu acho que vocês deveriam ir para o plenário. No plenário a gente faz o debate. Mas porque eu com não certeza tem que ir para quebrar ou manter. Pelo menos ter mandado para a gente um ofício explicando, mas vetar sem saber, é porque o projeto é meu. Se fosse de outro, não tinha vetado. Se tivesse mandado um ofício explicando, ó, vereador, vamos mudar isso aqui. Gente, está vendo que esse projeto é bom. Então, eu não retiro o projeto, não. Nós vamos, então, levar em plenário, né, para discussão e votação. E se depois o vereador Chiquinho, após a votação, ele entender que ele pode fazer um outro projeto, né, fazendo a inclusão dessas falas, para que o projeto seja aprovado e sancionado mais rapidamente. Doutora, a senhora acha que se ele entrar com outro projeto e mudar aí essa situação, aí ele passa? Só ano que vem? O primeiro passo agora é levar para o plenário. Tá? Teve 2 votos a favor do veto e um voto a favor do veto, 2 a favor do veto e um contrário ao veto. Agora vai para o plenário. Se é a maioria absoluta, né? 7 votos. Se for aprovado ou não, vai depender do autor. Se não conseguir aprovar, ele pode sim entrar com um novo projeto, com essa observação de autorização da família para se comunicar o caso de deficiência. Não existe uma vedação que tem que ser para o próximo ano, não, né? Já de imediato, acho que ele pode fazer esse novo projeto, não pode? Nesse caso, pode, né?
Se a matéria for rejeitada, não, mas ele só vai entrar com outro se for rejeitado. Se for aprovado, nós vamos promulgar, Isso. ué. Não. Né? É. Não é isso? Mas então tem que aguardar o vereador Chiquinho. Se for aprovado, ok. Se não for, é só no próximo ano. Mas já está findando isso. Para o próximo ano aí ele já pode fazer o projeto, né, e já ser votado. Já está aí. Então, nessa tarde, sem mais para o momento, Por isso que eu estou rindo. encerro esta reunião de comissão. Obrigada a todos.